Estimado irmão, voltamos aqui para o terceiro tópico da nossa lição, que nos fala sobre libertamento e ação de graças. Embora as armas da nossa guerra não sejam carnais, como podemos ser fortalecidos ao considerar o resultado da batalha de Davi contra os amonitas? Davi havia lutado várias guerras e ele sabia que o poder que o seu exército tinha, na verdade, não vinha do seu próprio braço, não vinha das suas próprias armas. Ele sabia que as vitórias de Israel não vinham da sua própria força. Lutaram com vários exércitos e até maiores, como nós vimos no tópico anterior. Soldados e mais soldados, muito numerosos os outros exércitos. Mas Davi sabia que a vitória de Israel não vinha da sua própria força. Davi sabia que a sua vitória vinha de Deus. Por isso ele disse em 1 Samuel 2, verso 30, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém aos que me desprezam serão envelhecidos, né? Então Davi, ele sabia dessa palavra do Senhor. E como Davi honrava o Senhor, como Davi, como verdadeiro líder, levava o povo de Israel a obedecer ao Senhor, a reconhecer o Senhor como verdadeiro Deus, então o Senhor o ajudava também nas suas batalhas, o Senhor o dava força, era o Senhor que vencia por Israel. Muitas vezes o exército de Davi parecia que ia perder, mas de repente ganhava e era notório a intervenção do poder de Deus naquela batalha. Era notória a intervenção de Deus naquele momento mais difícil. Por isso Davi, ele honrava ao Senhor como único soberano e ele reconhecia que as suas vitórias não vinham de si mesmo, mas da força do poder do Deus de Israel. Os perigos que ameaçavam a nação de Israel com total aniquilamento revelaram, mediante a providência de Deus, ser o próprio meio que o levou a uma grandeza sem precedentes. A grandeza sem precedentes que Israel agora experimentava veio do próprio Deus. O próprio Deus que prometeu a Abraão, fez promessas a Abraão, Isaac e Jacó, agora estava cumprindo essas promessas ao colocar Israel ali no meio daqueles povos, conquistando, todos aqueles inimigos, guerreando e lutando e vencendo. Pela força do próprio Deus, Deus estava cumprindo as promessas que fez aos patriarcas no passado. E Davi, sabendo disso, ele reconhecia a Deus. Ele conduzia o povo à adoração ao verdadeiro Deus, para que o povo também reconhecesse que as suas lutas, as suas vitórias, as suas batalhas ganhas vinham do próprio Deus. E não houve outro monarca como Davi, que tinha tanta influência perante o povo e tinha uma influência de levar o povo a Deus, a honrar a Deus. Outro não houve igual. Por isso Davi, ele reconhecia que Deus realmente era o seu braço forte, o seu braço direito. E quantos de nós reconhecemos que as nossas lutas, as nossas vidas, que quem tem vencido é Deus por nós? Será que nós temos reconhecido como Davi fez aqui nesse momento? Por isso que Davi louvava a Deus. Fazia salmos de agradecimento, de louvor ao Senhor, porque ele reconhecia que o Deus de Israel era quem os livrava. O que Davi viu em seus livramentos? A pergunta D. O verso 47 do Salmo 18 diz assim: é Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. É Ele que me livra de meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Então Davi, ele viu a mão de Deus. Pela fé, Davi, ele mostrava que não tinha a confiança em si próprio. Mas ele mostrava aqui, nesse contexto, que ele tinha confiança em Deus, que Deus realmente era a sua força. Ele viu os livramentos que Deus tinha feito com o povo, como Deus o havia conduzido ao trono. E Davi ele via a mão nítida de Deus ali naquela situação, a mão poderosa de Deus pela fé, nos livramentos, que Deus havia dado ao seu reino, e que aquela grandeza que ele estava experimentando realmente vinha por causa do próprio Deus
que estava sendo honrado, e quando nós honramos a Deus, Ele também nos honra. E o reinado de Israel, nas mãos de Davi, estava honrando a Deus, e então Deus estava honrando a Davi. Que gratificantes oportunidades, a letra C, foram oferecidas a Israel nesse período e por quê? Uma grande oportunidade, então, foi dada a Israel de testemunhar do amor de Deus, testemunhar das bênçãos do Senhor diante de todos aqueles povos, né? Povos ímpios, povos pagãos, os povos que não adoravam o Senhor, mas tiveram a oportunidade, através de Davi e também de Salomão no futuro, de observar e ver que eles obedeciam à lei de Deus e por isso eles eram vitoriosos. E a salvação de Deus estava ali, no povo de Israel, mas todos aqueles povos que aceitaram, todas aquelas pessoas dos povos estranhos que aceitaram a Jesus como seu Salvador, que aceitavam a Deus, também eram libertos, também experimentavam a salvação em Deus. No reinado de Davi e Salomão, Israel se tornou forte entre as nações e teve muitas oportunidades para exercer uma poderosa influência em favor da verdade. Será que nós também, queridos amigos, no momento nós estamos aqui aprendendo todas as verdades, nós também temos exercido essa influência em favor da verdade? Será que temos feito também da mesma forma como o reinado de Israel, colocando a Deus em primeiro lugar, mostrando as verdades para os povos? O nome de Deus foi exaltado naquele reinado e mantido em honra, o propósito para o qual Israel havia sido estabelecido na terra. Conversões ocorreram e a Igreja de Deus na terra ampliou-se e prosperou. Então teve uma grande influência, né? O reinado de Davi nesse sentido, porque ele levou o povo a adorar a Deus, sabendo que era Deus que ganhava suas batalhas, e também ele levou os povos inimigos ao redor a observarem também o mesmo Deus. Então eles puderam pregar a verdade e muitas almas foram ganhas para o reino de Deus. Que nós possamos ser assim como Davi também, levar pessoas a Cristo, ter uma boa influência. Que Deus te abençoe e até a próxima.